eu ouvi um dia desses um pessoal comentando e na estrada, muitas vezes o caminhoneiro tem dores de dente muito forte e eles passam água de bateria e diz que corrói. Eu não conheço, pra mim água de bateria era água, mas eu não entendi disso, né? Mas disseram que corrói o negócio, diz que é horrível. Não, que existe aquela prática de passar ácido, né, nessas lesões verrucosas para que ela caia, né? Que ela é pediculada, né? Então, se você passa ali um ácido, ela corrói ali, a lesão cai. É uma maneira tosca, né? Digamos assim, né? Tratar lesão. Não a lesão, isso é dente, dor de dente. Quando eles fazem, dor de dente era uma dor de dente. A dor de dente, não. Aí a pessoa botava pra poder parar a dor de dente até ir pra um dentista. Só que diz que quando chegar no dentista tava tudo queimado, sei lá o que era. Ah, com certeza, né? Assim, na verdade é um relato que eu escuto com certa frequência na nossa rotina clínica. Vez ou outra aparece um paciente, não, doutor, tava sentindo muita dor de dente. E aí eu joguei água de bateria em cima. Eu não água de bateria. Eu não sei o que é água de bateria, mas é algo que é um relato que vez ou outra aparece, principalmente pra gente que atende no serviço público com a população que às vezes não tem um nível de escolaridade, de instrução adequado, né? Mas já escutei falar. Certo? O fato é que não sei o que é água de bateria, eu não sei se é água de bateria mesmo, eu também não literalmente, sei, ou se é alguma outra coisa. O fato é que existem substâncias que, existem substâncias que em contato com a mucosa oral são corrosivas. A própria dipirona, a gente consegue, com uma certa frequência, a gente escuta paciente dizendo que não, tava com uma dor de dente, eu peguei a dipirona e amassei o comprimido e botei em cima. Queima tudo, queima a boca e não resolve a dor. Que a dipirona, que é um analgésico, vai fazer o efeito se você deglutir e o organismo, o sistema digestivo, absorver. E aí o paciente vai ter aquela analgesia. Mas se você triturar, amassar o comprimido e botar em cima ali do dente, você vai muito mais... O dente não vai absorver nada, e a mucosa vai muito mais queimar do que gerar algum efeito analgésico da medicação. Não beba água de bateria nem conte estrelas. O filho mais velho tem uma dificuldade para engolir remédio. Ele não consegue engolir, aí toda vez ele mastiga. Então tem remédios que não é bom mastigar, né? Que não vai fazer efeito, então... Aí é algo mais para farmacologia, né? Mas assim, existem medicamentos que são formulados para serem absorvidos no estômago. Ou às vezes no intestino. Eles possuem aquela capinha, mas não é à toa, não. Entendeu? Então, assim, se você modifica planejado, né? Planejado. Se você modifica aquela forma de apresentação, pode ser que a absorção no organismo não seja a ideal e o efeito não seja o esperado. Vou aproveitar que a gente está nesse momento para eu reforçar aqui alguns conceitos com relação à identificação e diagnóstico precoce do câncer de boca. Certo? Porque a gente está falando da doença avançada, o tratamento, né? Outras lesões que podem confundir, que podem gerar uma confusão para o paciente, né? E eu queria trazer algumas informações a respeito da manifestação inicial do câncer de boca para que sirva de alerta, né? Para o paciente, para quem estiver em casa assistindo, ter uma noção do que ele... o que é que ele vai ver na boca que ele pode, assim, acender uma luzinha de alerta aí. Como é que o câncer se apresenta, né? Então, como é que ele se apresenta, né? Pronto. É importante falar primeiramente das alterações potencialmente malignas, as desordens potencialmente malignas, né? Porque normalmente o câncer em cavidade oral, o carcinoma espinocelular, que é o câncer mais comum em cavidade oral, mais de 95% dos casos de câncer de boca, de câncer de cavidade oral, são do tipo carcinoma espinocelular, normalmente são lesões que surgiram de uma lesão, de uma desordem potencialmente maligna que existia antes dele, certo? Como é que a gente identifica esse tipo de lesão? Uma delas é a leucoplasia. A leucoplasia que normalmente se mostra como uma mancha esbranquiçada ou uma placa esbranquiçada, às vezes a gente chama de mancha quando é algo mais no mesmo nível da mucosa, né? Quando começa a ter um pouco mais de espessura, uma manchinha um pouquinho mais grossa, a gente chama de placa. Então quando a gente começa a ver alguma mancha, alguma placa esbranquiçada em boca, isso é um sinal de alerta.
placa esbranquiçada, toda mancha esbranquiçada em boca é uma desordem potencialmente maligna? Não. Existem várias outras alterações em boca com outros diagnósticos que muitas vezes não precisam nem de tratamento. Mas a avaliação profissional, pro profissional bater o olho e dizer, opa, essa mancha branca não se preocupe, vamos só acompanhar. Não, essa mancha branca a gente vai biopsiar, mas só pra gente ter uma noção, fechar um diagnóstico, mas não vai ser necessário um tratamento, né? Ou então o profissional, o especialista, bateu o olho e enfim, pelo feeling dele, às vezes até pela experiência, identificar, opa, aqui tem características que eu acho interessante a gente ter um cuidado maior. Vamos fazer uma biópsia, vamos acompanhar. Interessante, né? Porque eu acho que na mente do paciente, ele pensa que câncer é só ferida, ou então caroço. Ferida ou caroço. E na verdade não, ele pode se apresentar com uma mancha branca, um profissional. Exatamente. Ou com uma mancha vermelha. Exatamente. Né? Que é a eritroplasia. Negras, né? Mancha enegrecida já foge do carcinoma espinocelular, já é algo mais pro melanoma. E aí o melanoma é um tipo de lesão, é um tipo de câncer que pode aparecer em cavidade oral, realmente, mas não é tão comum. Né? Mas normalmente se apresenta com a coloração realmente mais escurecida, principalmente em céu da boca e em palato. Né? Com relação ao câncer, o carcinoma espinocelular, existe a leucoplasia, que é uma lesão que nem é das lesões potencialmente malignas, nem é das que apresentam um maior risco de transformação em câncer. Certo? Existe também a eritroplasia, que é uma mancha avermelhada. Uma mancha avermelhada, normalmente não. E aí já normalmente não é comum de se apresentar como uma placa, como uma mancha mais grossinha. Normalmente é como se fosse um vermelho, como se a mucosa ali, aquela região da boca, estivesse querendo começar a ferir. Como se estivesse querendo começar a formar uma ferida, uma ulceração ali. Então, existe um padrão característico de mancha vermelha que a gente passa a suspeitar de uma eritroplasia. Né? A eritroplasia já é uma desordem potencialmente maligna com maior risco de transformação maligna do que a leucoplasia, certo? Então, placas esbranquiçadas, manchas avermelhadas, merece uma avaliação profissional. Toda mancha avermelhada é uma desordem potencialmente maligna? Não. Existem doenças infecciosas com manifestação em boca que podem se apresentar como manchas vermelhas ou manchas esbranquiçadas, mas é o profissional que vai avaliar e vai nortear, certo? É como se fosse um labirinto que a gente tem diferentes caminhos a seguir e a gente vai seguindo de acordo com o que é mais o que é mais apropriado e mais seguro para o paciente, certo? Existe também existe também uma desordem potencialmente maligna que a gente chama de eritroleucoplasia, que é quando existe uma mancha branca com as manchinhas vermelhas ao redor misturado, certo? Então é algo também pra gente que chama a atenção da gente, certo? E localização anatômica, região da boca que o paciente deve ter mais cuidado são as bordas laterais de língua, bordo de língua, a região lateral de língua e a região abaixo da língua, soalho de boca, certo? São regiões que o paciente precisa ter noção, ter um cuidado maior, certo? Existem lesões de orofaringe, que é o câncer quando já vem mais em profundidade da garganta, que já começa a fugir um pouco da área de atuação do cirurgião dentista, da área de atuação do estomatologista, é algo que já puxa mais pro otorrinolaringologista ou pro cirurgião de cabeça e pescoço. Existem lesões que surgem a partir da garganta, da orofaringe, e que crescem tanto que começa a aparecer ali, lá no palato mole, né? Que é essa região mais posterior do céu da boca, mais para trás do céu da boca, perto ali do sininho, da garganta, né? Da úvula, né? Então tem câncer que às vezes tá bem instalado e tá bem desenvolvido na garganta, mas às vezes o paciente não vai atrás. O paciente às vezes relata rouquidão, dificuldade de deglutir, de engolir. De repente, rouco. Isso. Né? E às vezes aquela lesão que tá na garganta, que tá já bem estabelecida lá, tá passando despercebido. E às vezes é uma lesão que já cresceu tanto que começa a invadir a boca do profundo pra boca. E aí começa a aparecer alguma alteração ali em base de língua, na região mais de trás da língua, ou no palato mole, e ali já começa já peguei alguns pacientes, já fiz o diagnóstico de alguns pacientes com câncer de orofaringe, porque a lesão de garganta estava começando a invadir cavidade oral.
na biópsia, e estabelece o diagnóstico e encaminha para o tratamento com o oncologista ou com o cirurgião de cabeça e pescoço, certo? Então, o paciente tem que estar ligado e ter noção dessas regiões e da característica dessas alterações que são podem ser sinais de alerta. Além de placa branca, além de mancha avermelhada, existem as ulcerações também. Às vezes é uma ferida que está ali, que não cicatriza. Às vezes é um inchaço também, certo? Às vezes tem um carocinho ali, um inchaço, que não é tão redondinho, não é tão bolinha como aquele fibroma do calozinho que eu falei do começo. E às vezes é um carocinho, uma tumefação com um contorno meio irregular. Aquilo ali são características que podem nortear para suspeita de câncer. E uma prótese mal posicionada pode... Sim. Na verdade, a gente considera que a prótese mal adaptada, ela traumatizando ali, ela até facilita a ação do carcinógeno de quem fuma. Porque ela vira crônica, né? O paciente fica uma inflamação crônica. Fica sempre com aquela prótese. Então é um fator a mais que a gente pode considerar. De certa forma controverso a gente dizer, prótese que machuca vai causar câncer. Indiretamente, né? Mas com frequência? Sim. Prótese mal adaptada? Sim. Muito. Às vezes o paciente acha que não tem nenhum problema. Não, só tá pegando aqui um pouquinho e tá lá, a ferida na borda da língua, né? Na verdade, prótese mal adaptada, ela normalmente acaba machucando mais o que a gente chama de fundo de suco, né? Aquela região ali entre bochecha e a gengiva, né? Também. Normalmente machuca muito ali naquela região. Teve um caso que eu atendi, que eu acho interessante a gente trazer aqui o relato desse caso. Uma paciente jovem, menos de 30 anos, talvez por volta dos 25 anos, eu atendi no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas de Caucaia. Era uma paciente que já tinha passado por um serviço, por uma clínica particular de dentista, por conta de uma manchinha branca na língua, na parte lateral de língua. E a paciente procurou uma clínica odontológica e pediu uma avaliação, foi avaliada, e segundo ela, nesse local onde ela foi atendida primeiramente, foi sugerido, cogitaram a hipótese de lesão de líquen plano. Uma lesão que é uma desordem, uma condição de pele que também pode acometer mucosa, né? Que está muito mais relacionado com sistema imunológico do que algo relacionado ao câncer. Apesar de existir atualmente existe uma orientação de que o líquen plano pode ser considerado também uma lesão potencialmente maligna, né? É algo que era controverso até pouco tempo e hoje está se consolidando essa... É por causa da relação da imunidade e câncer, né? Então... Mas líquen plano é muito mais de cunho imunológico do que é relacionado ao câncer, certo? Então a paciente surgiu-se essa suspeita de líquen plano, porque ela tinha realmente lesões bem características de líquen plano na bochecha, na parte interna da bochecha, umas manchas esbranquiçadas, né, meio que estriadas, e ela tinha também uma mancha branca na parte lateral de língua. E aí foi proposto para tratamento dessa mancha branca na porção lateral de língua, do bordo de língua, laser terapia. Laser de baixa potência, que é um tratamento, atualmente a laser terapia, a fotobiomodulação, é um artifício amplamente utilizado na odontologia e na área da saúde em geral para muitas condições de saúde. Ela foi orientada, sugeriu-se a fotobiomodulação, a laser terapia, só que ela, enfim, por algum motivo ela decidiu procurar uma segunda opinião profissional. E aí ela ficou sabendo que tinha um estomatologista lá no CEL de Caucaia. E ela conseguiu uma avaliação, uma consulta comigo, né, lá no CEL. E eu avaliei, vi realmente na mucosa jugal, na parte interna da bochecha, característico de líquen plano, mas a placa branca na língua não estava com cara de líquen plano. Não estava com cara de líquen plano. E eu sugeri, olha, assim, não acho que é um momento de se pensar em laser aqui nessa região, não. Existe até uma certa contraindicação para o uso do laser em lesões com suspeita de câncer. Em câncer você não usa a fotobiomodulação ou laser de baixa potência, você não usa, né?
E eu considerei que poderia ser alguma alteração potencialmente maligna, algo pré-maligno, talvez um câncer inicial, e sugeri, olha, não faz laser não, vamos fazer uma biópsia primeiro. Primeira coisa, apesar de ter lesões, alterações bem sugestivas de líquen plano, aqui na língua, não tá com cara de líquen plano. Vamos fazer uma biópsia. Vamos aguardar essa biópsia. Ela acatou a minha sugestão, fizemos a biópsia. Era uma paciente jovem, não fumante, sem fator de risco, nada. E o diagnóstico veio como câncer, carcinoma espinocelular. HPV não? Aí não... Tem que fazer a genotipagem. Não sei. Mas deve ter o HPV. Não posso mulheres afirmar jovens, isso. Né? Então, era uma placa esbranquiçada. A gente informou a ela o diagnóstico, né? E é uma situação que não é tão confortável você passar esse diagnóstico, principalmente para uma paciente jovem, mas ao mesmo tempo foi um acerto da gente de diagnosticar uma lesão que estava em estágio inicial. Foi um grande acerto. A gente era do bordo da língua? Era do bordo de língua. De língua. No meu Instagram, eu tenho 2 perfis de Instagram, né? E um deles, eu posto casos clínicos que eu atendo, muitos dos quais eu atendo no céu de Calcaia. Então eu posto muito caso clínico, é um Instagram que é mais voltado para profissional de saúde, mas quem for curioso, quiser conferir, é um caso que tá lá, postado, eu exploro bastante esse caso, porque é um caso bem ilustrativo da importância da atuação da estomatologia e também do diagnóstico precoce. A paciente foi encaminhada para tratamento, foi submetida à cirurgia, hoje está bem. Ela tem até trabalha na área de beleza, estética, e tem um perfil muito grande, e eu vejo que tá zerada. Ok. Inclusive, quando eu criei esse meu perfil de Instagram para discutir casos clínicos, né? Ela me achou, ela veio comentar numa das postagens eu lembro de você, muito obrigado, salvou minha vida, e tu tava bastante grata pelo atendimento da gente. Eu fiquei surpreso por ela ter me achado, eu olhei quem é essa pessoa e fui olhar no perfil, aí eu reconheci e lembrei. Ela mesmo disse: não, doutor, divulga esse meu caso, pode postar as imagens aí, é importante. Ela dizendo, quando eu tive essa minha lesão, eu pesquisei na internet e não encontrava nada. Não tem um conteúdo confiável que fale a respeito disso. Então pode usar o meu caso, divulgar, porque é importante para a população em geral. Muito bom. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good,